Olá malta, sejam muito bem-vindos ao Keys Online. O meu nome é Nuno Louro e hoje vamos fazer um vídeo detalhado sobre a secção de synth do Nord Stage 3. Enquanto que as outras secções do Nord Stage são relativamente fáceis de entender, esta secção de synth tem aqui bastante informação e parece-me relativamente importante fazer um vídeo um bocadinho mais detalhado a falar sobre esta secção de synth especificamente e também para vocês perceberem porque é que eu no vídeo anterior achei tão interessante esta secção de synth. Em termos de especificações já sabemos que temos aqui o motor sonoro do Nord Lead A1 e que temos 480 megas de espaço para ler samples da Nord Sample Library. Vamos começar por trabalhar aqui com a parte do sintetizador, mas para isso vamos reiniciar, vamos fazer um programa do zero, orientado para a secção de synth. Então se eu fizer aqui Shift e depois Program Init, tenho aqui a possibilidade de selecionar a secção pela qual eu quero começar, e neste caso vamos selecionar a opção de synth, e ele basicamente desliga-me tudo o resto e liga-me aqui diretamente a secção de synth. Um pormenor interessante, se eu for ligar efeitos, eles vão estar todos ligados para a secção de synth, ou seja, ele vai, de certa forma, orientar o teclado todo para trabalhar com a secção de synth. Depois, para além disso, também nós na secção de synth também podemos fazer uma reinicialização do som, se bem que este aqui foi reiniciado agora, mas se quisermos podemos fazê-lo também. A mesma coisa, Shift, Sound Initialize, Reset Synth Parameters to Default, vamos dizer que sim, ok, e ficou tudo inicializado. Vamos falar sobre estas opções aqui. Temos aqui escrito Classic, Wave, Format, Super e Samp. Sendo que o nosso Classic, eu não sei se esta é a primeira, então o nosso Classic tem aqui as nossas ondas dos synths clássicos que nós já conhecemos. Por exemplo, aqui temos uma Sine Wave, depois de seguida temos uma Triangle, Saw Wave, Square Wave, Pulse, que é uma outra espécie de Square Wave, Pulse 10 e Sol. Depois, passando para a secção Wave, vamos ter então Wave com segundo harmónico, depois terceiro harmónico, quarto harmónico, quinto harmónico, sexto harmónico, sétimo harmónico, oitavo harmónico, órgão, 2, depois temos principal, flauta 1, flauta 2, clarinete, clarinete 2, sax alto, ok, sax tenor, ok, random saw, random bright, square bright. Temos uma onda de piano elétrico. DX também. Full times. Piano acústico. Ice. Clavinet. Temos imensas. Triplets. Bell. Bar. Esta aqui é bem desafinada, bar 2, pins, times, marimba, tubular bells e ficamos por aqui. Estas waves são waveforms digitais com várias características tonais, baseadas em instrumentos acústicos, mas assim de uma forma muito sintetizada. Depois passamos para o F-Wave, e o F-Wave chama-se Formant Wave. Waveforms em forma quase de vozes, mas também muito sintetizadas, e nós vamos poder ouvir aqui mais ou menos estes sons. Por exemplo, o A, E, I, passamos para as Super Waves, podemos ver aqui a Super Saw Wave. E depois, para além disso, Super Saw 2. E depois Square Wave. Bastante diferente. Esta aqui está ligeiramente alterada. Bright Wave.
Right 2. Se não sempre a segunda, é sempre ligeiramente semidonado. Strings. Organ. E por fim, temos a nossa secção de sample, onde nós carregamos os sons da Nord Sample Library e temos aqui então N de sons que eu já vos mostrei um bocadinho na review que fiz anteriormente. No entanto, não vamos falar muito sobre a secção de sample hoje, vamos só explicar algumas coisas que é possível fazer. Vamos concentrar-nos mais nos sons de sintetizador especificamente. Bom, então agora vamos começar aqui com um som de saw wave para eu vos explicar esta questão do segundo oscilador. O segundo oscilador aqui permite-nos fazer algumas alterações ao som principal. Então aqui, por exemplo, temos as várias opções de pitch, de shape, de sync, de detune, e podemos misturar com outras ondas. Por exemplo, agora neste caso aqui vou-vos mostrar com a sine wave. Se eu fizer isto, temos só a sine wave. Se eu tiver assim, temos só a saw wave. E isto é possível fazer com várias outras secções, com triângulo, com saw wave, com square wave, com bell, por exemplo. Reparem. É possível misturar as duas. Depois com white noise, com noise 2, por exemplo, reparem com white noise como é que fica. E depois ainda com FM, com síntese FM e com ring modulator. Depois o que é que nós podemos também fazer? Podemos então passar para a parte dos filtros. Aqui, como vocês podem ver, tenho LP12, LP24, LPM, que é um filtro basicamente de Moog, ou que tenta emular o Moog. Depois temos um Low Pass e um High Pass ao mesmo tempo. O BP é um filtro de banda e o High Pass Filter é um High Pass Filter. O LP12 é conhecido como um Two-Pole Filter e o LP24 é conhecido como um Four-Pole Filter. Se eu tocar num som, posso escolher qual é que é a frequência a partir da qual eu vou filtrar para chegar mais longe. Neste caso aqui vou desligar então o segundo oscilador, só para nós termos o som mais verdadeiro. Então temos, como eu disse, aqui na frequência nós podemos escolher e na ressonância, não é? Mas podemos, ao escolhermos os vários filtros, o som altera. Como podem ver, por exemplo, começando aqui pelo LP12. Aqui depende da banda que nós escolhermos. E High Pass Filter. Aqui no Keyboard Track, basicamente ele mantém a frequência mediante a tecla, seja qual seja a tecla que nós toquemos, ele mantém a frequência. Neste caso aqui eu tinha isso ligado. Sem Keyboard Track. Quanto mais ele vai subindo o Keyboard Track, ele vai fazendo um corte de frequência diferente. E depois, para além disso, temos aqui o Drive, em que se eu, neste caso, colocar isto, por exemplo, no LP24, para termos o som, podemos sentir aqui o Drive. Já está a fazer uma ligeira diferença. Mais e ainda mais. Ou seja, estas são aqui alterações em termos de filtros para nós conseguirmos mexer com a característica do som. Falando aqui das possibilidades de modulação, temos aqui 3 hipóteses de modular o nosso som. Basicamente temos uma hipótese de modular através da velocidade, temos outra hipótese de modular através de um LFO e temos a outra hipótese de através de um envio de modulação, que inclusive também pode ser controlado pela Velocity. E depois, para além disso, temos também a possibilidade de atribuir estas mesmas possibilidades ao segundo oscilador. Então eu passo a explicar muito rapidamente. Temos aqui a nossa onda. Pronto, aqui nós temos a frequência e reparem como a minha frequência está muito baixinha. Eu vou pôr aqui no 4. Vocês podem ouvir o som que está a sair aqui. Agora, de um momento para o outro, eu vou, por exemplo, aumentar a modulação, neste caso fazendo aqui, abrindo a possibilidade de Velocity, e reparem como ele abriu. Porquê? Porque eu estou a dizer que mediante a força com que eu tocar, quero que ele vá com a frequência até ao fim. Se eu tocar devagarinho, e assim toca bastante mais alto, ele abre a frequência toda.
Depois, posso fazer exatamente a mesma atribuição aqui para o Modulation de envio e isto aqui também funciona dentro da alteração que eu quiser fazer. Reparem, eu altero isto aqui, faz mais alteração no som. Eu posso pôr esta frequência um bocadinho mais alta para nós ouvirmos melhor. Assim não faz alteração nenhuma. Assim já começa a fazer. E quanto mais eu atribuir, mais. E depois também posso indicar aqui em que termos de velocity como eu quero que funcione. E ele automaticamente reage também aqui à velocity. Depois, esta opção de LFO é uma opção um bocadinho mais aquilo que nós já estamos mais habituados. Ou seja, neste caso temos aqui um LFO deste lado, escolhemos o rate, escolhemos o tipo de onda que queremos, subir, a descer, square wave e uma espécie de uma onda quase random também. Por isso, todas estas opções aqui, para além disso, depois também podemos atribuir este LFO ao Master Clock, tal qual como acontece com o Arpeggiator. Esta opção também é válida para o segundo oscilador. Nós podemos ver aqui que temos temos aqui este quando está a 0, quando está no meio não está a fazer nada, mas se eu, por exemplo, tiver um segundo oscilador adicionado aqui à minha saw wave, isto aqui não está a fazer nada, eu posso pôr um bocadinho mais para aquele lado ou para este, mas basicamente se eu, por exemplo, juntar aqui o LFO, já está a trabalhar com aquele LFO ali. E posso fazer aqui o controle, ter mais ou menos. Isto estamos a falar daquele segundo ali. Depois, se eu quiser juntar mais este, ou seja, permite-me alterar o som de várias formas e é perfeitamente possível chegar a um sound design absolutamente complexo e completo. Outra forma que nós temos de fazer alguma alteração no som é com o vibrato. E aqui neste caso nós temos várias opções de vibrato. Temos o vibrato 1, o 2, o 3 e depois temos na wheel. Na wheel basicamente podemos selecionar ali o que é que queremos fazer e depois aqui em Aftertouch também parece relativamente simples de entender. O que é que me falta falar? Falta-me falar aqui do Arpeggiator. O Arpeggiator também é muito simples. Basicamente nós escolhemos aqui a opção Arpeggiator Run, temos o Arpeggiator ligado. Por default ele está a fazer um movimento up de uma oitava, por exemplo se eu fizer Dó maior. Aqui eu controlo a rate, o tempo, vá. E depois, para além disso, posso controlar as oitavas, 2 oitavas, 3 oitavas. E depois, para além disso, consigo controlar o movimento do Arpeggiator, down, up and down e random. Podemos selecionar aqui a opção de Keyboard Hold, que nos permite, quando tocamos, que ele fique, que o Arpeggiator fique, se eu estiver ligado, fica sempre a tocar. Falta aqui referir que nós podemos controlar o Arpeggiator através do Master Clock, ou seja, o tempo que tiver definido no Master Clock desta patch vai controlar o Arpeggiator. Basicamente o que temos que fazer é fazer Sync e depois aqui Master Clock On. A partir do momento em que fazemos Master Clock On, aqui controlamos o tipo de nota e o tipo de divisão do arpejo. Bom, para vos falar aqui um bocadinho da diferença entre o mono e o legato, basicamente queria referir só que, por exemplo, no mono, cada vez que eu, por exemplo, carrego numa tecla, ele basicamente reinicia-me sempre o que tiver aqui definido em termos de filtros. Por exemplo, tenho aqui um release bastante alto. Agora, se eu fizer o mesmo em relação ao legato, ele vai deixar a ativar, mas depois a seguir, o som que vier a seguir, ele já não reinicia. Se eu fizer staccato, é como se estivesse a fazer o mono. Mas se eu fizer legato, como está, ele basicamente nunca reinicia os filtros que estiverem aqui. Para além disso, podemos aqui também definir
o glide que nós queremos em cada som. Por exemplo, no caso do mono, vou tirar aqui um bocadinho este release, mas por exemplo, no caso do mono, e a mesma coisa para o legato. Parece-me relativamente simples. A única coisa que eu gostava também de referir aqui é a questão da escolha de sons. Neste caso, nós temos sempre aqui a opção de optar aqui por uma lista, e dentro desta lista temos os presets do synth, ou seja, neste caso, sons que já estavam carregados aqui. Depois temos a opção de fazer esta mesma lógica por uma escolha de categorias, e podemos escolher aqui a categoria que queremos pesquisar, não é? Temos, por exemplo, Synth Lead, Synth Classic, Synth Pad, etc. E por fim, temos, neste caso aqui, a opção de Sampler, onde podemos escolher todos os sons de Sampler que o teclado tem aqui, neste caso, os tais sons da Nord Sample Library que nós podemos carregar quando necessitarmos e que podemos escolher. Basta referir que se eu quisesse, por exemplo, guardar este som que eu tinha acabado de fazer, bastava ir aqui a Shift e fazer Store Synth, e neste caso este som ficaria guardado como um som de synth que nós poderíamos depois juntar a todas as outras camadas. Este é um vídeo que eu tentei que fosse só para vos dar a conhecer um bocadinho mais dos detalhes da secção de synth. Tem realmente muito para explorar, e é óbvio que eu não entrei sequer numa exploração mais a fundo, é só para vos dar mais ou menos todas as opções. Uma coisa que eu não referi é que é possível, por exemplo, para além de ter estes osciladores aqui, podemos, por exemplo, juntar aos samplers outros osciladores. Por exemplo, vou-me colocar aqui o som, e aqui nós temos, por exemplo, podemos misturar com este som de corda, uma só wave, e podemos fazer. Como eu indiquei na minha review, que vocês podem consultar aqui, esta é realmente a grande mais-valia do Nord Stage 3. Um sintetizador que nos permite ser absolutamente complexos em termos de sound design, permite-nos fazer aquilo que nós quisermos, sem termos que navegar de menu em menu. Aqui temos tudo à mão, e isso é realmente uma grande vantagem. E, para além disso, juntando com tudo aquilo que o teclado já faz. Ok, malta, vou-me despedir então, relembrando que, caso tenham gostado deste vídeo ou dos outros vídeos do canal, que não se esqueçam, por favor, de subscrever, pois é extremamente importante o vosso apoio. Da minha parte, vou continuar a praticar, para saber um bocadinho mais acerca do mundo das teclas todos os dias. Obrigado e até ao próximo vídeo, malta.